Bom, pois muito bem. Nós tratamos nas aulas passadas, nós demos uma introdução falando da nossa vida em Cristo, que esse é o grande objetivo dessa parte, né? Nós não chamamos apenas de 10 mandamentos, nós chamamos de vida em Cristo, por quê? Porque a finalidade desta parte é juntar tudo aquilo que ouvimos sobre a oração, sobre aquilo que devemos crer e como devemos viver na espiritualidade cristã, quer dizer, dentro do mistério cristão, a partir dos sacramentos, como é que a gente coloca na prática. Ou seja, como nos configuramos a Cristo a partir, né, de uma visão mais prática agora da coisa. Dito isso, nós tratamos a partir daquela passagem do jovem rico, nós mostramos que o jovem rico era um jovem, como muitas pessoas na igreja, que fazem o mínimo necessário. O mínimo necessário é cumprir os mandamentos. E então Jesus manda que ele dê um passo a mais. O jovem rico, provavelmente se morresse, iria para o purgatório, porque ele cumpria os mandamentos, né? Depois, nós, a partir daí, começamos a tratar, então, o que é que Jesus quer a mais dele. Quer que ele chegue àquilo que nós chamamos de santidade. E ele fala das bem-aventuranças aí. As bem-aventuranças são o sinal maior para além dos 10 mandamentos. É lógico que para chegar lá nós voltamos para trás para ir dando os passos. E então nós falamos sobre o nosso comportamento como seres humanos, o que é corpo, alma, né? A partir daí a gente tratou das paixões, que não são nem boas nem más, elas dependem de como o ser humano vai lidar com isso, e de que as coisas não possuem um mal em si. Elas não possuem um mal em si, e os antigos perceberam que, às vezes, uma coisa muito boa poderia, dependendo da quantidade ou da qualidade do uso ou do relacionamento, né, caso fosse uma coisa ou caso fosse uma pessoa, poderia causar um mal ou poderia causar algo muito bom. E daí a gente descobriu que nós temos no nosso dia a dia atos que nós fazemos. Alguns desses atos se repetem, às vezes mais vezes no mesmo dia, às vezes várias vezes na semana, no mês, e isso se torna um costume da pessoa, que aí se torna um hábito. Se este hábito leva ao bem, ele é uma virtude. Se esse hábito é um mal, ele leva a um vício. Ele pode ser uma coisa boa, mas ele pode conduzir a pessoa por causa, às vezes, do uso ou da intenção de quem utiliza. Então ela pode ser bom, pode ser mal. A partir daí nós demos um geral sobre a felicidade, dando o que é a felicidade, né, e da impossibilidade de alcançá-la plenamente nessa terra, de que a felicidade está em Deus. Nessa terra nós temos momentos felizes, podemos até numa média nos declararmos felizes, dizer que estamos felizes, mas esta completude de tudo, do corpo, da alma, geral, só em Deus. Ou seja, só no céu mesmo. Não tem nessa terra aqui, você tem as dificuldades, as situações e tudo mais. E aí nós tratamos na aula passada sobre a liberdade, cujo qual, exatamente sobre essa questão de que você não terá uma vida 100% livre, porque você tem dependências naturais comuns e outras dependências até por conta
de que você não nasceu sozinho, você não se basta, você tem as necessidades fisiológicas, você tem as necessidades da questão da dependência do outro que precisa, a princípio, te proteger quando você é menor, e que nós somos seres que nos relacionamos. Então não tem, né? A gente brinca, não tem o homem feito por si mesmo, né? Aquela pessoa que se basta, né? Tem muito desses comentários no mundo aí. Tem um termo que se usa muito chamado self-made man, que eu não sei se é muito comum, não era um tipo de filme que eu assistia muito, mas todo mundo conhece os filmes feitos na época do Velho Oeste, né? Então era aquele homem que ficava lá e ele cuidava de tudo, ele já fazia tudo e ele também resolvia o problema da vila, mais até do que o xerife. Estas pessoas aí, mesmo lá pro Velho Oeste, elas são lendas, não são reais, porque todo mundo depende de alguém ou depende de alguma coisa, né? E daí nós mencionamos algumas coisas que andam junto com a liberdade, que a liberdade percebida, ela realmente é livre quando tem uma responsabilidade, quando a partir disso se percebe um dever para consigo e para com os outros, que é o que revela o propósito do ser humano, que aí ele entende por que ele deve viver. E então nisto há uma verdade. E não importa aonde ele está ou como ele está, importa que ele viva e nisto ele coloque um sentido para esta vida. Né? A gente colocou a vida do Viktor Frankl, na qual eu pude ler, né? E terminei dizendo: se há um sentido, há uma finalidade. É um dever, logo é uma responsabilidade. Liberdade e responsabilidade sempre vão estar atreladas a uma busca pela verdade. É natural dos seres humanos que busquem a verdade. E completamos tratando da questão das leis. Não num sentido de juízo de valor da lei em si, ainda que eu tenha pego temas polêmicos, mas de que nós precisamos aprender a analisar as coisas. A analisar, no caso, as leis positivas, porque eu havia falado da lei natural também, mas nós precisamos analisar todas as leis quando nós lidamos com ela de uma forma que nós não sejamos apenas meros seguidores, porque em alguns casos você não tem como romper com a lei, você pode discordar dela, mas às vezes você não tem como romper porque ela está promulgada, todo mundo concordou, mas ao menos você precisa saber as consequências dela, se ela é uma lei correta, se é ética, se ela realmente vai levar para um bem comum. Porque o grande problema que acontece hoje é de pessoas que soltam, né? Ainda que está meio confuso, apesar da questão do STF, ainda está meio confuso se foi liberado ou não foi liberado, porque eles ficou no, né? E tem uma lei em projeto para ser aprovado que aí criminalizaria de vez até o usuário, então fica aquela confusão. Mas algumas pessoas às vezes soltam aquele papo: ah, se fosse liberado, eu tendo certeza eu usaria também. Aí a gente pergunta: mas por que você não usa agora? Ah, porque é proibido. Mas espera aí, você não usa porque está proibido no papel ou porque aquilo tem uma consequência na realidade que vai te atingir? É isso que a pessoa precisa pensar. E não se a lei não, mas aprovaram que é crime. Pera, mas amanhã alguém pode dizer que é crime ser cristão. Né? E tem país que meio que criminaliza o cristianismo. E aí? Aí você vai deixar de ser cristão porque agora está no papel? Mas é uma lei injusta, é uma lei iníqua e você vai se manter? Porque agora, não, mas agora é lei, ó, não pode mais ser cristão. Então esse é o tipo de pessoa que nós chamamos de adestrada, onde nós deveríamos ser verdadeiramente educados. E é a partir da educação verdadeira, que aí eu não estou falando apenas de escola, de uma educação interior, que faz tua alma florescer, que faz você compreender melhor a realidade das coisas, a realidade da tua vida, que vai fazer você se tornar uma pessoa livre. E nisto consiste o uso da consciência, a compreensão da consciência, que é o tema de hoje.
Aí vem as perguntas, a gente volta na questão da liberdade e faz a primeira pergunta aqui. Como é que eu posso dizer que eu sou livre se eu não me conheço? Como é que eu posso dizer que eu sou livre se eu não sei como as coisas funcionam? E quando eu falo as coisas, eu vou pegar um exemplo básico aqui, nós não precisamos ir tão longe não. Né? Quem foi mais jovenzinho no tempo em que, ao invés de TVs que já entra na internet e acessa tudo mais, você tinha videocassete nas casas das pessoas, havia um comentário que se dizia assim que a grande maioria das pessoas não sabia usar 60% do que o videocassete poderia oferecer de opções e funções. Eu não sei que funções eram essas, era o que se dizia. Né? E dizem que não é muito diferente dos nossos celulares. A gente usa basicamente 3 ou 4 ou 5 funções ali e o restante fica tudo de fora. A gente não usa todo o potencial do aparelho. Né? Mas se eu não uso, eu tenho total conhecimento sobre o funcionamento e a qualidade do produto que eu estou com ele na mão. Né? Então, eu estou pegando o caso do celular, do videocassete, mas a gente pode pegar tudo. Pode pegar todas as coisas que você tem aí na sua casa agora ao seu redor. Né? Como é que essas coisas funcionam verdadeiramente? Né? Você está usando e você tem conhecimento profundo disso que está aí na sua casa? Por que eu falo isso? Porque você está na sua casa e há um misto de uma certa confiança. Uma confiança comum, né? Eu vou até mudar o nome aqui. Uma fé natural, humana, não uma fé espiritual. Ao qual o local onde você está é uma casa que foi construída por alguém e você confia que ela não vai cair sobre a sua cabeça. Né? Naturalmente. Por quê? Porque há alguma noção, você tem alguma noção de que isto não vai complicar a minha vida, não vai dificultar a minha situação, eu estou seguro aqui está quente enquanto lá fora está frio. Mas será que eu realmente conheço? E se eu conheço e tenho esta liberdade, eu sei como eu devo fazer e agir de modo que será o melhor para todos que estão ao meu redor, nisto que eu já me conheço, quer dizer, eu já... Talvez a gente se surpreenda a princípio quando começa a fazer as nossas primeiras análises, as nossas primeiras compreensões da vida. Então, diante de algumas situações, você se surpreende muito com você. Mas a tendência de quem faz um bom exame de consciência, e aí eu não estou falando do exame de consciência para confissão, mas um exame de consciência antes do exame de consciência, quer dizer, você analisar verdadeiramente sua vida, você deveria a cada vez se surpreender um pouco menos, compreendendo os seus pontos fortes, verdadeiramente os seus pontos fracos, sem fazer falsa humildade do tipo, ai, mas eu não sei nada, e sem ficar parecendo gente que está sendo entrevistado no RH e para o pessoal do RH o defeito de todas as pessoas é a teimosia, porque todo mundo só fala que foi teimoso, né? Ninguém tem um pouco de inveja, ninguém dá piti, né? Ninguém é fofoqueiro. Pro cara do RH, ninguém fala isso. Ninguém chega no cara do RH e fala, eu gosto de contar uma fofoca, né? Né? Pro entrevistador, ele fala, fala um defeito, você vai falar, adoro contar uma fofoca. Adoro falar mal, principalmente de gente do RH. Nossa, né? Eu não gosto de chefe. Se eu pudesse, batia nele. Eu sou muito violento. Ninguém fala isso, né? Todo mundo diz que é teimoso, naturalmente, para amenizar a situação. A teimosia fica ali, né? Você percebe que é alguém que talvez reclame, que talvez. Então a pessoa fala teimoso, fica no meio do caminho. Mas esse é um problema que a gente tem em relação à compreensão da nossa vida, em compreensão da liberdade, em compreensão de quem somos, do que buscamos e tudo mais. Quero que você ouça aí, se você tiver com a Bíblia perto, você pode ouvir comigo aí, Atos dos Apóstolos 16. Em Atos dos Apóstolos 16,
Paulo e Silas estão andando, né? E aí eles vão ser presos. Por quê? Olha o que aconteceu. Diz assim, Lucas está dizendo, tá? Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha espírito de Pitão, a qual com suas adivinhações dava muito lucro a seus senhores. O que é espírito de Pitão? Significa que ela era uma pitonisa. As pitonisas estão bem explicadas por Sócrates, né? Que aí não tem a ver com a Bíblia. Por quê? Porque na Grécia tinha umas moças que faziam adivinhação, eram jovens, que faziam adivinhação e elas diziam que conseguiam o poder através desse espírito divinatório que elas obtinham ficando em áreas vulcânicas em meditação. Tanto que elas morriam cedo. A área vulcânica tem muito enxofre. Então elas acabavam morrendo, porque elas aspiravam muito, respiravam muito aquele ar. E elas diziam que teriam poderes para fazer esse tipo de previsão. Essas são as pitonisas. Diz que uma pitonisa teria chegado para Sócrates e dito que ele era o homem mais sábio daquele lugar. Então é isso que se encontra lá. E aí essa mulher da adivinhação pôs-se a seguir Paulo e gritava. Paulo e o pessoal, né? E gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetia isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. E Paulo era desses mesmo, poucas ideias. Voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te que em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. O que acontece? Ela estava mentindo quando ela dizia isso? Não. Mas por que isso estava sendo dito? Para que as pessoas seguissem Paulo, Silas e os outros? Obviamente que não. Era para que as pessoas, vendo que ela estava dizendo uma verdade, começassem a procurá-la. Para quê? Para que fossem consultados por ela e, consequentemente, desse lucro aos seus senhores. Era essa a ideia. Então, não tinha nenhuma coisa de querer fazer o bem através das suas previsões, né? Mas de ganhar para si. Vendo seus amos que se esvaneceu a esperança do lucro, pegaram Paulo, Silas e levaram ao foro à presença das autoridades. Em seguida apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós romanos não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de eles terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes aos pés ao cepo. Quer dizer, eles ficaram com o pé amarrado a uma madeira. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas, soltaram as gemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes em mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Pois bem, nós temos aí uma situação na qual, novamente, não é a prisão que o prende. Porque Paulo e Silas, lógico que tem uma caminhada interior, mas eles não estão pensando apenas em si.
né? A gente fala muito que grandes heróis, né, de antigamente, os grandes homens da Sagrada Escritura, é lógico que pensavam em sua vida, é lógico que tem os seus dramas interiores, é lógico que tem uma busca de autoconhecimento. É o que nós estamos falando aqui, de busca de uma consciência, de um entendimento do que é. Mas eles fazem isso sem uma coisa egoísta de olhar apenas para si. Mas esse conhecer-se é para depois dar-se ao próximo. Né? A gente tem essa passagem, tem a passagem também de Pedro e João, que curam um coxo, entram no templo, são questionados, falam, primeiro a gente segue a lei de Deus, depois a gente pensa na lei dos homens. E aí é a forma como se segue. Apanham os mesmos que antes estavam escondidos por medo dos judeus. Saem de lá louvando a Deus por terem sofrido pelo nome dele. O que é que faz isso? É claro que é a ação divina. Mas e dentro do ser humano, o que é que está se produzindo ali? Está se produzindo uma liberdade que vai muito mais do que as prisões, as cadeias, as bofetadas. Vai tornando um homem livre que também vai entendendo a sua missão, vai entendendo quem é, para que ele possa agir para si, mas também muito pelos outros. E aí a gente volta à pergunta: como eu sou livre se eu não me conheço? Como serei livre sem saber como as coisas funcionam? Se eu tenho liberdade, sei como devo fazer, agir de modo que vai ser o melhor para todos. Mas que modo vai ser o melhor para todos? A gente dá de novo uns passinhos para trás. Eu contar a história do filósofo, que quando era jovem, ele foi na casa do amigo tomar café. Ele e um outro foram tomar café na casa de um amigo. Quem estava preparando o café eram os pais do rapaz, pai e a mãe. Iam fazendo café, chá e colocando as coisas na mesa, e os meninos sentaram, eles também colocaram tudo. Quando eles foram começar a comer, o pai parou e falou assim: escuta, isso que vocês vão comer, que vocês estão aqui e tal, vocês sabem de onde veio isso? Aí ele achou estranha aquela pergunta. Mas como assim, né? A gente come, simplesmente. Ele falou: não é assim não. Aí ele pegou e começou a explicar praticamente tudo que estava na mesa. Começou mostrando a mesa, como ela tinha sido feita, que era uma mesa de madeira, qual tinha sido o processo de fabricação. Falou da louça, falou dos talheres, falou da manteiga, do café, e foi explicando o modo de processamento e de criação de cada um daqueles objetos que iam ser comidos ou que iam ser ferramentas para poder comer. Ele falou, ele parou e pensou: esse homem verdadeiramente está na realidade, eu estou numa alienação, porque eu não estou entendendo a realidade ao meu redor. As coisas ao meu redor estão aqui e eu simplesmente fui jogado neste lugar e eu estou aqui tanto quanto eles, né? Estou entendendo tanto quanto as coisas. O que nós queremos dizer é que, como as coisas estão ali, a pergunta que nós poderíamos fazer é: como é que elas vão ter o melhor uso? Quando você está diante de um objeto, diante de algo que você usa para o trabalho, ou algum objeto que você usa para algum cuidado seu, ou da sua casa, ou para alguém, né? Depois a gente pergunta: como as pessoas serão melhor tratadas a partir deste entendimento que eu começo a ter da realidade e deste uso real da liberdade, que me implica uma responsabilidade diante da realidade das coisas e das pessoas. Muda o meu comportamento se eu sei o verdadeiro uso daquela ferramenta. Muda o meu comportamento se eu começo a entender que as pessoas ao meu redor são pessoas, não são objetos de uso
que eu uso agora e amanhã não me interessa, eu dispenso, eu descarto, porque agora não presta mais para mim, né? É lógico que no dia a dia relacionamentos começam, terminam, e aí eu não estou falando só de relacionamento amoroso, mas amizades começam, terminam, tem isso, tem aquilo. Mas até que ponto é a forma como eu trato isto, como eu lido com as coisas, como eu me relaciono com as pessoas, e então como eu vou agir melhor com Deus. Diante desta liberdade que eu possuo, diante desse conhecimento que eu tenho das coisas, como é que eu vou agir melhor para com Deus? É daí que a gente começa a pensar o que é a consciência. E a consciência está lá no Catecismo, nos parágrafos 1776 e vai até 1797, é um capítulo, né, e continua falando, tá? Ele vai à frente. Mas nós vamos só ler o que é a consciência moral. A consciência moral, presente no íntimo da pessoa, é um juízo da razão que no momento oportuno impõe ao homem fazer o bem e evitar o mal. É por isso que a gente anteriormente, já muitas semanas atrás, a gente falou que era pecado. E falamos o que era o bem. Né? É claro que a gente voltou para trás e aí agora a gente não tem apresentado como pecado, tem apresentado como corrupção, porque nós percebemos que às vezes a gente quer fazer o bem e faz o mal. Mas nós conseguimos, através daquilo que melhora a nossa condição, que é um bem, e daquilo que piora para nós ou para o outro, que é um mal, com a consciência a gente tem esse juízo que vai dizer no momento oportuno o que é que tem que se procurar e o que tem que se evitar. A gente faz isso a todo momento, né? Desde questões morais a pequenas escolhas que a gente faz. Se você vai numa loja e você tem 2 produtos, você vai ver qual que é o melhor que vai te atender melhor, né? Graças a ela, a pessoa humana percebe a qualidade moral de um ato a ser realizado, ou já realizado. É por isso que, naturalmente, quando ocorre algum fato, nós imediatamente dizemos, isso está certo, isso está errado. Né? Mesmo que não tenha sido você, é imediato que você faça isso. Não há nenhum pecado em julgar, tá? O pecado está no juízo temerário. Quer dizer, quando este juízo ele não tem embasamento nenhum e ele já vem praticamente com um julgamento no sentido de uma condenação, tá? Que a pessoa fez, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o contexto, mas eu já olho e já digo, não presta. Essa pessoa não presta, não vale nada e eu não sei o que está acontecendo. Né? Então, esse sim é errado. Né? Agora, o ato ocorreu. Você dizer que este ato está errado é diferente de dizer esta pessoa não presta. Né? Leandro errou aqui. Isto aqui que o Leandro fez está errado. Está correto dizer isso. Agora, o que não pode é o contrário. É a partir daí eu já tirar outras deduções e já dizer um monte de coisa que eu nem sei o que aconteceu. Então, aí tá tudo bem. Bom, a pessoa percebe a qualidade moral de um ato a ser realizado ou já realizado, permitindo-lhe assumir sua responsabilidade diante disso. Quando escuta a consciência moral, isso acontece o tempo todo na internet. Pois é, vamos falar disso. Quando se escuta a voz da consciência moral, quer dizer, aquela que está dentro de você, o homem prudente pode ouvir a voz de Deus que lhe fala. E isso acontece com todos nós, gente. Todo mundo aqui provavelmente já fez alguma coisa errada. E quando não fez, ou não estava querendo muito fazer, às vezes estava sendo arrastado pelos outros. Que chegam e falam assim, ai, mas você não vai? Nossa, por quê? Né? E aí você sabe que é um negócio errado. Eu não estou dizendo de escolhas comuns do dia a dia. Que alguém fala, pô, vamos junto. Não, eu digo de coisas que realmente você sabe que vão causar prejuízo. Mas de certo modo você sabe que tem um ganho.
Você fica meio tentado para ir. Aí fica aquela pressão dos amigos. E você não vai ou vai e tudo mais. É aquela hora que dentro de você, você sabe que não é para fazer. Tem alguma coisa que dá um estalo e você fala, meu, não deveria ir. Aí no fim você vai. E toma a decisão errada e depois se arrepende profundamente. Porque os planos, né, deram errado. E aí é a hora de tomar a decisão e a gente acaba tomando decisões erradas. É nessa hora que a consciência fala. Deus fala através desta consciência. Que ela é muito sensível, essa consciência, tá? Ela pode ser pisada. O famoso termo pisar na consciência é muito possível. Porque a voz de Deus é muito sensível. Então quando Deus fala, Ele não vai tirar a tua liberdade de escolha. Ele não vai pegar e tirar você do lugar e falar assim, não é para fazer, eu já falei, e não vai deixar você fazer. Não, ele vai sempre... A escolha final é sempre sua. Mas você sabe quando está errado. Você sabe quando não podia. Antes mesmo de qualquer explicação dos 10 mandamentos, antes mesmo de perceber, você sabe quando você está fazendo um negócio errado. Né? Se você puxar um pouco pela memória, período que a gente fala, dá um monte de cabeçada por aí, juventude, né? A gente lembra de coisas e fala assim, nossa, era para eu ter feito de outro jeito, por que eu fiz isso, né? E sabe todas as consequências, mesmo que não tenha apanhado de pai e de mãe, não tenha acontecido nada assim, levado umas palmadas, sabe da bobagem que fez quando fez a traquinagem, né? Seja na infância, seja na adolescência, sabe as coisas que fez. É incrível. Mesmo, veja bem, a gente tem uma coisa que nós dizemos assim, quando a pessoa não sabe, ela não pecou. Realmente, a pessoa não sabe e ela não pecou, mas existe uma pequena culpa ali, porque parece que já desde o princípio já estava inscrito na pessoa. Para muitas dessas situações as pessoas percebem. Tanto que, mesmo quando parece não haver a consciência de que há um erro, as pessoas fazem coisas erradas escondidas. Se olhar as grandes coisas, o pessoal faz escondido. Mesmo quando... né? E quando fazem, mostrando aos outros, fazem num tom de deboche. Num tom de, eu estou rompendo com um paradigma, né? Como se fosse uma agressão aos outros. Então também parece um ato agressivo, né, para com os outros, porque precisa mostrar e tudo mais. Dito isto também, né, como se falou, essa questão de compreender e fazer o juízo das coisas, né, não nos pode levar a nos reunir em grupo, assim como a gente se reúne em grupo para pressionar o outro, a gente se reúne em grupo para defenestrar o outro, quer dizer, jogar o outro pela janela, né, acabar com a vida da pessoa por conta disso. Porque nós muitas vezes não sabemos todos os detalhes do fato. E aí quando tomamos partido de algo, e em tempos onde você sempre tem que ficar escolhendo A ou B, né? Não que tenha, tá? Que as pessoas falam, você concorda com isso ou com isso? Aí você fala, mas eu sou obrigado a ficar dando opinião, hein? Mas por que eu tenho que fazer esta escolha? Ou é assim ou é assado? Por que eu não posso simplesmente fazer uma abstinência em matéria de opinião? E não dar minha opinião, né? Eu já falei para minha irmã já. Eu não dou opinião sobre nenhum caso que aparece na mídia de artista, de cantor, de jogador de futebol. Não dou opinião. Eu espero passar tudo o fato. Leandro, mas vai demorar 5 anos. O que acontece? Eu não conheço essas pessoas. Eu não conheço o cantor, eu não conheço o artista, eu não conheço nenhum deles. Para que eu vou entrar nestas conversas de gente lá que fica preocupado com a vida dele e vou ficar discutindo se ele está certo ou se está errado se eu não consigo cuidar da minha porca vida? Entende? Então, por que eu vou pegar e dar opinião? Eu não dou. Simples. Né? E muitas vezes eu não quero saber. Não faço questão. Porque aí eu não perco tempo. É uma perda de tempo isso aí.
eu não vou salvar a vida do cantor, do ator, né, da moça, do rapaz, e eu não vou salvar a vida deles. Então eu não vou falar. E eu não quero nem saber. Ai, não, mas não tem nada de desumano. Eu não tô próximo. Não é uma pessoa próxima. Não é um de vocês que aqui a gente conversando, se tivesse um problema, alguma situação assim, a gente pudesse conversar, tivesse uma liberdade para bater um papo. É diferente o caso. Agora, eu não tenho como. Aí eu vou pegar e vou fazer hashtag fora não sei quem. Ah, mas é muita perda de tempo. Porque eu não vou resolver e às vezes eu vou criar um problema ainda maior. Porque agora não basta só o problema que a pessoa já tem com a outra, ainda a mídia joga, aí agora a gente faz o partido do A e o partido do B, e começa a treta, e começam a defender A ou B, porque não sei quem traiu não sei quem. Ah não, mas veja, ó, traiu não sei quem, mas essa pessoa já traiu anteriormente. Porque você fala, meu Deus do céu, mas eu preciso mesmo entrar nessa treta? Não, não tem como, né? Tipo, não faz sentido. Não vai resolver, não vai mudar a taxa dólar. E veja, a taxa dólar aumenta porque às vezes fala-se demais, né? Vocês sabem que o dólar aumenta dependendo do discurso do governo. Então, se o governo falar demais, também aumenta. Não é só a medida econômica. Às vezes a fala demais, às vezes nem vai tomar tal ação, mas fica falando, o dólar aumenta. Só de falar. Então, só que esses problemas pessoais dos outros não mudam. Não aumenta o dólar. Então, não é isso. O que é importante para saber de vidas, de situações, e se isso você fica sabendo, que muitas vezes não tem como não escapar. Não tem como não escapar, não. Não tem como escapar, às vezes, de alguns fatos que ocorrem com os artistas. Não tem como escapar com fatos que ocorrem com amigos nossos. Não tem como escapar com situações que você não queria saber, mas todo mundo começa a contar e você fica sabendo do fato, do evento, do momento, do crime. Não tem como escapar. O que fazer nessas horas? O que nós precisamos fazer é, e se fosse eu? Ao invés de já... e se eu estivesse no lugar desse cara? Será que eu ia ter uma postura mais madura? Se eu estivesse no lugar desta moça, será que eu teria sido mais maduro? Ou eu teria feito a mesma coisa? Será que não teria a mesma tendência? Eu paro para pensar bastante, né? É muito fácil. A gente naturalmente critica, porque realmente é imoral quando a gente fica sabendo dos casos de corrupção. De vários políticos, de várias pessoas no Brasil. Mas eu me pergunto, qual teria sido minha ação? Qual teria sido minha atitude? Como eu me comportaria, né? Porque hoje eu não recebo nenhuma proposta assim tão indecente. Mas e nesses locais que os caras abrem a maleta e você vê dinheiro que você nunca tinha visto na sua vida? Uma quantidade. Será que eu ia pegar e falar, sai daqui? Como eu ia me comportar? Eu paro para pensar. Né? E é importante que se pare para pensar diante destas situações que ocorrem no dia a dia, de notícias que você fica sabendo, não só dos fatos banais de artista, mas assim, de notícias que a gente fica sabendo de situações. Por quê? Porque não tem como, além de um exame de consciência pessoal, além de você entender como as coisas funcionam, não tem como você ter vivido todas as vidas. Quer dizer, de você entender todas as experiências possíveis do ser humano. A gente já percebe experiências diferentes e aí, assim, você não precisa nem sair do Brasil. Se você for para outro estado, você percebe que o modo de vida de quem está em outro estado já é diferente do seu. Às vezes, nem só o estado. Se você for para um município do interior de São Paulo, você já percebe que o modo de vida é diferente do que a gente vive, de que quem vive na capital e grande São Paulo, né, é diferente. Né? Eu sei, porque... Né? Hã? Ah, é verdade, só falta 15 minutos. Pois é. Né? Então, e até pegar de exemplo, a Sol tá aqui, a Sol tá no Piauí.
né? Se eu acompanho, às vezes ela põe as fotos lá atualizadas. Ah, mas tem as mesmas coisas que a gente aqui. Mas você percebe que tem toda uma cultura, um modo, até, né, o modo de fazer as mesmas coisas, mas são diferentes. O comportamento da população, o jeito né, de se relacionar é diferente, né? Não tem jeito. Então, a gente já tem esse choque cultural. Aí você fala assim, e aí, Leandro, como é que a gente faz, então, para tentar entender todas essas experiências? Olha lá, educação, local, ambiente, o sossego, é diferente. Né? Não é essa loucura aqui de São Paulo. É que eu já acostumei com essa loucura aqui. Né? E eu trabalho home office, né? Eu podia morar em outro lugar, em outro país, não ia ter problema. Mas para que você possa viver, entender um pouco de todas as experiências possíveis, não tem outro jeito. Não dá para você viver várias vidas aqui, porque você só tem a sua, né? Mas dá para fazer de um modo que você possa conhecer melhor as vidas, as situações, os momentos, as decisões de cada um, que são a literatura. E quando eu falo literatura, eu estou falando de tudo, dos romances, né, das histórias, aí romances no sentido das histórias que são contadas e que elas são contadas a partir de visões de diversos países, de diversas épocas, e que contam um drama humano que eu e você, mesmo tendo vivido séculos depois desse autor, são situações que a gente pode passar, porque elas independem da tecnologia, elas independem do sexo da pessoa, né? Porque o fato não é se o protagonista é homem ou mulher, mas do seu drama. Alguns dramas são mais claros e é perceptível que é mais feminino e outros mais masculino, né? Mas ao mesmo tempo você fala, isso é forte, isso é diferente, isto eu poderia passar, isto o outro poderia passar, isso aconteceria com tal pessoa, e você vai tendo modelos de pessoas que você pode pegar. Mas é só no romance? É só na literatura escrita? Não, pode ser no cinema também. É só no cinema? Não, pode ser também numa série que você assista, e essa série ela pode ser uma série animada, né? Assim como os filmes podem ser uma animação, mas desde que ela conte uma história para você, baseado em algo real, e nisso você tem, por exemplo, aquelas histórias que são fábulas, as quais os personagens são animaizinhos, só que eles estão sofrendo um drama humano ali, né? Então, você vê o quanto eles passam por um drama que é igual o que todos nós passamos. Então a gente se identifica com uma raposa no meio da história. Mas que coisa! Por quê? Porque ela não é exatamente uma raposa, né? Aí ela está conversando com um elefante e depois está conversando com um macaquinho, mas não são um elefante ou um macaquinho, não, são pessoas, né? Até porque os animais não falam, e eles estão conversando e passando por dramas humanos aos quais a gente se identifica, né? E então, tanto a literatura, quanto os cinemas, quanto as séries, quanto os desenhos, quanto as histórias em geral, e aí por isso eu falei, né, mesmo uma notícia tal, pode nos fazer parar para pensar e analisar a nossa vida e fazer esse exame de consciência. Inclusive, um autor chamado Northrop Frye, ele é um estudioso da literatura, ele diz que de todas as literaturas, todos os arquétipos de personagem, quer dizer, desde aquele mais simples até o mais complexo, estão na Sagrada Escritura. Ou seja, a leitura bíblica, aí no sentido de ler estas narrativas históricas, né, não só no sentido espiritual, aí já é uma leitura de outra forma, diferente daquela que eu ensinei no começo, pode ajudar-nos a compreender as ações e as reações desses personagens. E que a Bíblia tem
todos os arquétipos que depois vão ser usados por toda a literatura universal. E realmente é, porque ela tem o mais alto de todos, que é Deus, que está lá agindo, falando. Aí você tem aquele personagem que é bom, o personagem que é ruim, o personagem que é muito mal, o personagem que é muito bom. Né? Então você tem o santo, o pecador, o assassino, o mentiroso, o virtuoso. Você tem tudo ali. E você tem o diabo. Então você tem desde o pior ao melhor. Você tem tudo ali. É o que tem todos os arquétipos de personagens. Você tem desde o herói até o vilão. Você tem de Deus até o demônio. Você tem aquele que por sorte não morreu, o fracote, e que alguma coisa acontece, ele passa por um drama e você pode se colocar no lugar desse personagem. E que é, para mim, atualmente, a minha grande crítica em relação ao cinema e a tudo em geral hoje. Tem muita série, tem muito filme atualmente que não consegue contar uma boa história. E o problema de contar a boa história não está no sexo do personagem, não está na sexualidade dele, o problema está de que ele não passa drama nenhum. E aí a gente não se identifica. Uma coisa é um personagem ser apresentado, ele ter o seu, a gente chama de arco de crescimento, onde ele se desenvolve, né? Ele aprende, ele cresce, ele sofre, ele alcança o que ele estava procurando. E outra coisa é você assistir alguma coisa onde o personagem não tem crescimento e ele é superior a todos os outros. E aí, às vezes de modo muito superficial, aparece alguma coisinha onde ele chora e você fala, ninguém se identifica com isso. Eu tive essa terrível experiência com a última trilogia do Guerra nas Estrelas. A última trilogia do Guerra nas Estrelas é muito ruim, mas ela é ruim que ela deveria ser esquecida e os caras fazerem outra coisa ali. E esquecer do filme 7, 8 e 9. Porque é muito ruim. Uma personagem que tinha um potencial gigantesco, que era a protagonista, a Rey, criaram um personagem que o filme estava na metade, ela já tinha mais poderes Jedi do que o Darth Vader. E o Luke junto. Ela já fazia mais coisa do que eles. E ela entendia de um pouco de tecnologia. Ao invés dela ajudar o Han Solo a fazer a nave Millennium Falcon funcionar, não. Ela deixou melhor do que o que ele faz. Só que o cara tá desde... Né, a gente assiste... Né, quem assistiu... Os filmes estão aí desde 1977... Aí ela aparece e ela pilota e arruma melhor do que ele sem nunca ter mexido na nave. Aparentemente, quem assiste de qualquer jeito pode falar, não, mas qual seria o problema? O problema é que o personagem fica inverossímil. E ninguém se identifica. Tanto que o filme depois virou uma bomba. Primeiro ele foi muito assistido porque havia uma expectativa muito grande. E aí o pessoal saiu decepcionado. Do primeiro, do segundo e do terceiro, então, nem se fala. Né? Do segundo também. Né? Mas por quê? Porque o segundo, pior do que o primeiro cria um personagem que ninguém é. Porque todo mundo tem defeito, tem dificuldade. Ó, vou pegar um exemplo para comparar com ela, o próprio Luke Skywalker. O Luke no primeiro filme, ele tem conhecimento de tecnologia, ele entendia das coisas, ele começa a crescer. Mas ele está aprendendo. Aí ele percebe que tem alguma coisa diferente nele. Ele tem poder de Jedi. Legal. O que ele vai fazer? Ele vai aprender. Tanto ele passa por essa curva de crescimento que ele perde luta. Ele chega a perder o braço. O braço não, a mão. Na luta com o pai dele, né? O Darth Vader. Então você vê que é diferente. Ele passa por um drama interior. Ele tem um questionamento. Não, a outra personagem era perfeita já desde o começo.
Não, mas precisa mostrar a identificação com a mulher forte. Ué, mas a mulher forte, ela é forte como as mulheres bíblicas, como Judite, como Maria, passando por dificuldade, passando por drama, pô. E não o contrário, e não já tá perfeita. Não, filho, todo mundo se faz, todo mundo cresce. Esse foi o problema, né? Então, a grande dificuldade desse pessoal atualmente é tornar a história realmente que você se identifique. Você fala, putz, seja o bonzinho ou o malzinho, tá? Ou outro personagem, você fala, putz, e eu nesse negócio aí, como eu faria? Né? Mas não no sentido fantástico da história, mas do drama interior do personagem, que é o que vai estar ali. Agora, se o personagem não tem drama, tudo ele resolve com facilidade, qual é a graça? Acaba o filme logo. Por que é tão difícil fazer filme do Superman? Porque o Superman não tem problema com nada. O Superman é extremamente forte. Aí os caras ficam tendo que atingir a Lois, ter que atingir todos os outros personagens ao redor para atingir o Superman. Né? Ou tem que aparecer alguém muito mais forte, né, num nível que quase destrói o planeta, para dar alguma dificuldade para ele. Essa é a dificuldade, por isso que é tão difícil fazer filme de Superman. A grande dificuldade que se tem com o Superman hoje é essa. Ainda mais num tempo onde quase que se negam as virtudes, as qualidades, e fica-se só em coisas superficiais, fica mais difícil ainda de fazer esse tipo de filme. Né? Então, a questão não está se o filme é de herói, se o filme é de romance, de comédia romântica, se o filme é de suspense. Precisa ter essa curva para que as pessoas se identifiquem com o personagem. E tem filmes e filmes sensacionais e que nos ajudam a encontrar aí coisas para a nossa vida, né? Quem assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade, né, já que a gente falou de felicidade, vê aquela atuação do Will Smith, né, e a gente se identifica, porque a gente fala, puxa, esse cara lutou, e é uma história real, tá? Ele lutou e conseguiu o que ele estava procurando. Né? Em momento algum fala-se de felicidade. Por quê? Porque ele transcende aquilo. Ele está fazendo aquilo por algo maior. O filho dele. Para ele realmente conquistar alguma coisa. Né? Para ele realmente ser alguém. Porque ele tinha perdido emprego, esposa, casa, tudo. Ele está querendo algo além. Por isso que é a busca da felicidade. Eu sei que todo mundo que assistiu esse filme vai lembrar da cena do metrô. A cena do metrô é de cai uma lagriminha, né? Pelo menos. Quando ele chama o filho dele e começa a brincar, porque ele não tem pra onde levar o filho. E aí ele começa a contar uma história, que eles vão fugir do dinossauro, alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente quando. E ele se esconde com o menino pro menino dormir no colo dele, porque ele não tinha pra onde ir naquela noite. E ele já teria que sair para trabalhar. Então isso é o transcender. É isso que a gente procura. Bom, a partir daí existem algumas virtudes, quer dizer, alguns hábitos bons que nós precisamos seguir. E isso é o que a gente vai começar a tratar na semana que vem. A chamada está no fim, né? E eu acho que não vale a pena a gente retornar, porque nós vamos ficar poucos minutos e vai demorar pra caramba para todo mundo entrar. Mas eu agradeço vocês e eu peço que vocês rezem assim que terminar essa reunião, tá? Obrigado, pessoal. Boa noite.